Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel tinha que passar de uma dependência total de Deus no deserto para a maturidade e responsabilidade de todos na vida de Canaã. Eram duas fases muito diferentes. No deserto eles estavam sempre todos juntos. Existem igrejas que gostam disso, todos juntos, sempre juntos, no templo, para tudo, sempre juntos. Aqui era uma festa, muita gente, alegria, todo mundo revendo todo mundo. Mas aí Jesus disse: agora eu estou dando uma ordem para vocês, parem com isso e se espalhem. Eles não obedeceram, continuaram em Jerusalém. O Senhor mandou uma perseguição que espalhou a todos, com exceção dos apóstolos. Nós não sabemos explicar por que isto. Mas a perseguição que Deus mandou com o Estevão, a consequência do Estevão, essa perseguição espalhou a todos que então foram cumprindo o ID de Jesus. E aí começou em Antioquia, que era a terceira cidade em população do mundo. Primeira era Roma, segunda ali no Egito, no delta do Egito, a segunda cidade, e a terceira era Antioquia, na Síria, cidade grande. Ali começou a se estabelecer a igreja e cresceu, se espalhou dali pelo mundo todo no trabalho missionário com o apóstolo Paulo. E todos ali, então, viveram a alegria de não estarem mais debaixo de um jugo de uma lei escrita que foi dada por Deus somente para Israel, a pedido de Israel. E essa alegria foi contagiante, maravilhosa. Nós podemos ser do Senhor sem ter que estar debaixo da lei escrita. E isso foi maravilhoso. Os gentios do mundo todo conheceram o Evangelho. O Novo Testamento foi escrito por causa disto. Foi aquela mensagem mais maravilhosa. Eu quero falar aqui dessa transição de Israel quando saiu do Egito. No Egito eram escravos, passaram 40 anos sendo trabalhados por Deus em unidade, se preparando para entrarem na Terra Prometida. E na Terra Prometida eles se espalhariam e só de vez em quando eles teriam que estar juntos nas convocações oficiais do Senhor. Mas fora isto, eles teriam que trabalhar a sua terra, buscar a Deus em sua terra, ensinar os filhos na sua terra, se protegerem dos inimigos na sua terra, plantarem, trabalharem e produzirem na sua terra. Eles teriam que viver em grupos pequenos, espalhados. Poucas vezes estariam juntos com todos os demais restantes. No deserto, eles estavam juntos o tempo todo, o dia todo, todos os dias. Eram situações bem diferentes. No deserto, os israelitas não tinham que fazer nenhum trabalho obrigatório, a não ser catar diariamente o seu próprio maná para poder comer. Fora isso, Deus fazia tudo através do Moisés. O Moisés era o líder que representava Deus e tinha toda a autoridade e providenciava tudo para o povo, inclusive disciplina, correção, e todos corriam a Moisés. Era assim, até que o Jetro orientou da parte de Deus, Deus assinou embaixo e mandou que o Moisés delegasse tarefas aos líderes, e ele o fez, mas de qualquer forma ele sempre centralizava a decisão principal. O povo estava acomodado, havia milagres todos os dias no deserto, mas ele não sentia um calor. Você consegue imaginar isso? O deserto é super quente de dia
e super frio de noite, porque não tem umidade para guardar o calor, então de noite é frio. O povo de Israel não tinha calor no deserto durante o dia, porque havia uma nuvem da glória de Deus que protegia o povo do sol, e sem sol o deserto não é quente. E de noite aquilo virava fogo e também aquecia as noites, o israelita não sentia frio de noite. De madrugada eles saíam para colher o maná. Todos os dias Deus mandava milhares de toneladas de maná cair do céu, eles só tinham trabalho de colher. O sapato, o calçado não gastava no pé deles, a roupa não envelhecia. Eles não ficavam doentes, não tinha doença no deserto. Milagres todos os dias. Mas aí chegaram ao limiar da terra prometida. Deus mandou através de Moisés que o Josué se preparasse, e o Josué se preparou. É bom a gente lembrar que o Josué era como se fosse o príncipe. Se houvesse um rei, o Josué seria o legítimo representante do rei. Por quê? A primogenitura, que seria de Rúben, passou para o José. A primogenitura de José, que seria do Manassés, passou para o Efraim. E o Josué era o legítimo representante da linhagem real de Efraim. Então ele era a pessoa que deveria ser o líder. E foi obediente, porque ele aprendeu com Moisés, e no capítulo 3, Deus aparece para ele e diz: meu servo, hoje eu começarei a te engrandecer perante os olhos de todo o povo de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E eles então, sob a liderança de Josué, todos juntos ainda, passaram a pé enxuto o Rio Jordão, porque a autoridade de Deus em Josué fez com que ele tivesse fé para ordenar que o Jordão se abrisse, e o povo de Israel atravessou o Rio Jordão a pé enxuto, como haviam atravessado o Mar Vermelho com Moisés 40 anos atrás, a pé enxuto também. Aí chega no capítulo 5 de Josué, eles já estavam do outro lado, na terra de Canaã. Os reis dos amorreus que habitavam nesse lado do Jordão começaram a ter medo, e a Bíblia diz que desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Você consegue entender uma situação dessas, o mundo olhando para nós, nos respeitando, tendo medo de nós por causa da presença de Deus em nós? Você consegue imaginar algo assim? A gente instalado num bairro ou numa cidade, o povo todo à nossa volta olhando para nós com respeito e temor, por medo de Deus, nos respeitando. Você consegue imaginar o povo de Deus assim? Qual é o preço que temos que pagar? É estarmos na presença do Senhor. E para estarmos na presença do Senhor, temos que estar em aliança com Ele. Aí Deus deu ordem ao Josué, ainda no capítulo 5. O Josué, comece a circuncidar todos os homens que não foram circuncidados no deserto. No deserto ninguém tinha sido circuncidado. Então houve um momento geral, ainda todos juntos. Momento geral de circuncisão. E claro, ficaram vários dias ali para se recuperar da circuncisão, que era assim dolorosa. Mas quando eles fizeram isto, Deus se agradou e disse: hoje eu removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Gilgal quer dizer lançar fora. O prepúcio e a vergonha do Egito. E eles ali então, em aliança com Deus, circuncidados, todos juntos ainda, estavam se preparando para se espalharem pela terra prometida de Canaã.
Deus daria grandes vitórias, eles teriam que se preparar para essas guerras. Quando eles estavam ali então acampados, ainda todos juntos, celebraram a Páscoa, dia 14 do mês à tarde, o ano 41, nas campinas de Jericó. E então comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Começaram a tomar posse daquela terra e comer do fruto da terra de Canaã no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Mas no dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná e não o tiveram mais os filhos de Israel. Interessante. Você sabe como era o maná? Nem eu, ninguém sabe. Ninguém consegue descrever o que é o maná. E nunca mais aquilo aconteceu na história da humanidade. Cair um maná do céu. E eles estavam tão acostumados a comer daquele maná por 40 anos, eles não valorizavam mais aquilo. Era um grande milagre que Deus fazia e eles não valorizavam. Mas agora eles teriam que trabalhar, plantar, colher, lutar pela sua alimentação. Os israelitas agora começaram a ter trabalho, começaram a lutar pela sua alimentação. Depois disto, eles foram espalhados para tomar posse do seu território. Veja bem, restaurar a aliança com Deus, obedecer à liderança e trabalhar com as próprias mãos e depois lutar pelo Senhor. Tudo isso tem um significado para nós hoje, na nova dispensação. O cristão precisa entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho apertado. Precisa se converter verdadeiramente, se ele quer agradar ao Senhor e estar em aliança com Deus. Ele tem que reafirmar sua aliança de negar o mundo e de pertencer somente ao Senhor. Isso é essencial para cada cristão. Vai reconhecer uma liderança, no caso era o Josué, e depois que eles se espalharam, cada um obedeceria à liderança da sua tribo, da sua família, do seu grupo, do seu núcleo, da sua célula. Eles teriam que obedecer e depois eles teriam que lutar. O cristão, quando está junto com outros, ele consegue lutar. Sozinho, não vai conseguir lutar. A tribo de Judá, apesar de ser a mais forte por causa do Caleb, ainda assim teve a humildade de pedir ajuda da tribo de Simeão, que não negou. E eles juntos eram muito fortes e conquistaram tudo que tinham que conquistar. E juntos eles conquistaram o maior pedaço de terra em Israel, na terra prometida de Canaã. Eles lutaram. O cristão tem que ser preparado para lutar, mas nunca sozinho. Ele tem que lutar junto com seus irmãos. Mas para isso ele precisa estar em aliança com os seus irmãos. Para isso ele precisa reconhecer uma liderança. Para isso ele precisa estar em dia com o Senhor, com a vida limpa com o Senhor. Isto é o que Deus quer para nós hoje, e Israel é um simbolismo. Inicialmente, meu irmão, você vai à igreja, muitos irmãos, daqui a pouco você vai entender que você tem que abrir o trabalho em casa, uma célula no seu trabalho. Testemunhar na escola, abrir uma célula na escola, você vai ter que evangelizar, você vai ter que trabalhar com as próprias mãos, não vai ficar dependente só de reunião de igreja. Você consegue entender isto? Abra o seu coração, peça a Deus compreensão dessas coisas.